Bom dia, gente! Vamos começando devagarzinho. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Bom dia, Leila. Tudo jóia? Vamos entrando devagarzinho, né? Estamos aí 11 horas em ponto, um pouquinho antes aí, para a gente ter aí a nossa convidada aí. Poxa, eu estava numa live muito bacana, agora assistindo uma live bacana das processualistas. E estamos aí, Xará aí, ó, bom dia, Xará, Pontual, Lacerda, Alexandre, ó, quanta gente bacana, Bruno Marques, os grandes amigos aí, ó, Dini, pô, estamos aqui e vou esperar que Normalmente vocês já sabem como é que funciona aqui, quem já participou, a gente espera aí, Daniel aí, ó, a gente espera aí uns 5 minutinhos aí, eu vou falando coisas gerais, aí a Paulinha já entrou, Paula Sarno, vai mandar a solicitação aí, a gente já começa aqui a falar. Estou muito feliz, e ó que eu estou assim com uma virose aí, estava bem baqueado, mas fiquei animado aí com o direito e vinho aí, ó, e vamos cestar aqui com um espumantezinho, né, uma champanhe que tem muito a ver com nossa conversa com a nossa hoje, né? Professora Paula Sarno. Acho que vai ser um tema bacana. Ó que pontualidade, ó, já está presente. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Estão ouvindo bem? Paula, está me ouvindo bem? Tô sim, Mazê, com certeza. Então tá bom. Vamos fazer um exercício aí de como é que tá aí. Fala um pouquinho pra gente aí. Aliás, já que o pessoal está me ouvindo bem, depois eu vou assim, te passo aí a palavra, né? Vamos fazer o seguinte, eu te passar a palavra para a gente testando seu som, depois você volta, eu faço a apresentação e eu volto a palavra para você. E já aqui, ó, um brinde aqui, ó, sexta-feira aqui, ó, vamos sextar aqui. Eu tava falando que eu tava isso. Um brinde aqui a todos aí, que a gente tenha uma sexta-feira muito produtiva e tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser um bate-papo bem interessante. Paula, te agradecendo, depois eu faço a apresentação, mas você vai testar o seu som, só para testar o seu som, passo a palavra para você aí. Maravilha. Bem, bom dia, Mazei, bom dia a todos, bom dia a todas, nessa bela manhã de sexta-feira, com ou sem sol, independentemente de onde a gente esteja, ainda assim, tá uma manhã aos meus olhos bonita, apesar dos pesares, né? É um prazer imenso, Mazei, fazer parte do seu projeto. Agradeço muitíssimo, sou grande admiradora do seu trabalho, né, e também desse projeto que você está conduzindo agora. E espero que a gente possa travar aqui um bate-papo proveitoso, não só para nós, como também para todos os queridos e queridas que estão aí nos acompanhando, né? Então, ótimo. Então, agora, já que som, tudo funcionando, já dei meu gole aqui. Bom, então, gente, hoje eu estou muito feliz aqui, esse encontro, né, em especial aqui, 11 horas da manhã, né, com a professora Paula, que eu tenho um carinho muito grande. Depois vou fazer uma revelação de idade aqui minha, muito séria. E a gente vai tratar, no plano do direito, sobre processo e procedimento, que é um assunto extremamente, para mim, um dos mais importantes hoje, dentro do Código de Processo Civil 2015, compreender essa noção de processo e procedimento, que para mim tem muito a ver com a champanhe. Depois no curso eu vou fazer algumas conexões. E digo mais, a nossa própria convidada, quando falei champanhe, eu me lembrei muito de você, Paulo. Por isso que eu vou te colocar aqui. Para quem a Paula, sem dúvida, é uma das professoras, uma das juristas de maior destaque hoje no nosso cenário nacional. Tivemos até a oportunidade, né, Paulo, de estarmos juntos, inclusive, em seminários internacionais lá em Portugal. Nós dividimos a mesma mesa. E veja como é que isso é curioso. E aí, Paulo, por que eu quero falar? Olha como é que é interessante fazer um link, inclusive desse movimento que vocês estão fazendo, né, desse movimento das processualistas, das mulheres no processo. Não sei se você sabe, se vocês sabem, que uma das figuras mais importantes da champanhe foi uma mulher. Sabiam disso? Que foi a Madame Clicquot, que foi assim, quando se pouco se esperava, ou seja, quando se era tinha quase que não tinha um espaço, se desacreditavam
nas mulheres, especialmente naquela época, século XIX, né? Para se trabalhar com vinho, uma coisa tão reservada aos homens, foi a Madame Clicquot, né? Que aqui eu até fiz uma homenagem aqui, ó. Tá aqui até a caixinha aqui, ó, do champanhe dela aí, né? Viúva Clicquot, que não é o seu caso, que você não é viúva, mas que foi a responsável pelo processo de modernização, por um processo de abertura do champanhe. Então, eu faço essa homenagem aqui para os processualistas aqui em seu nome, né? E é importante essa abertura, né, que vocês estão fazendo e demonstrando o seguinte, que a gente tem um espaço que é um espaço de todos, que esse aqui não é um espaço que é um espaço masculino e tal. E veja como a Madame Clicquot, que foi super relevante para o vinho, né, para esse movimento. Você, Paula, eu te considero assim uma pessoa que tem uma importância muito grande. Uma ideia que sempre se falava, a ideia de capacidade, competência e leveza, que é exatamente a receita do champanhe. Então, com isso aqui, veja, já tem a ver, né? já faz um link com o champanhe de acordo com a própria convidada, né? Com a convidada da parte jurídica. Né? Eu acho que isso é bem... se vocês quiserem, gente, tem um livro sobre a Madame Clicquot, que é maravilhoso. Nesses tempos de confinamento, peça esse livro, é um livro, vocês vão estudar a história dela, vocês vão ficar fascinados e vocês vão ver a capacidade dessa mulher, né, que foi a Madame Clicquot, que é a minha Paula Sarno aqui, convidada de hoje. Então, Paulinha, se eu te falar assim, muito à vontade, o que eu queria, assim, até para te colocar o tema, eu vou te passar a palavra, te agradecendo aqui a sua presença, a presença de tanta gente bacana que está aqui. Eu vou te passar a palavra para você fazer um panorama que você acha relevante para a gente tentar compreender esse binômio, né? Processo-procedimento, ou seja, essa ideia de processo-procedimento, o que você acha relevante? Porque aí, com isso aí, a gente já começa a bater um papo. Aí, ó, já virou Madame Paula, tá vendo? Ó? Madame Paula. Já virou Madame Paula. Ó, vai pegar, hein? Madame Paula, hein? Tá? Então, que você fizesse aí um panorama, agora já deu o tempo aí, ó, 11 minutos, 11 horas e 6 minutos, o pessoal vai entrando. O que você, assim, assim, vamos fixar a conversa. O que para você é importante de processo e procedimento e o que na sua visão, isso torna esse tema tão atual hoje? Palavra contigo, obrigado pela sua presença aqui nesse nosso encontro. Muito obrigada, Mazei. Agradeço demais pelas gentis palavras. Você é muito gentil, como sempre. Bem, o que é que eu posso falar? Inicialmente, eu acho que é pertinente eu colocar que eu sou uma grande apreciadora de vinhos, né, e também gosto muito de champanhe, apesar de não ser grande conhecedora como você, né? E acho que, com certeza, cai muito bem em tempos de pandemia para todos, uma leitura não jurídica, né, para poder arejar um pouco os horizontes. Então, fica mais do que bem recebida a sua indicação, inclusive para mim. Muito obrigada. Bem, o processo e o procedimento, Mazei, já é um tema de grande relevância há muito tempo. Eu peço desculpa, vocês estão ouvindo barulhos domésticos aí, não é? Se eu te falar, isso como a produção da champanhe, sempre tem barulho. Pode ser que aconteça um barulho semelhante aqui também. Eu programei para reduzir, mas com um bebê de 1 ano em casa, ficou um pouco complicado reduzir esses barulhos. Peço desculpas. Gente, vou tentar reduzir um pouco o barulho. Vamos lá. Bem, o processo e o procedimento é um tema que é relevante já há um bom tempo, né? Há muito tempo, na verdade. Pelo menos no nosso ordenamento jurídico, né? Não é uma relevância que vem de hoje, né? Porque o nosso Constituinte ele fez uma repartição da competência para legislar, né? Partindo dessa diferenciação. O artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição, ele prevê a competência privativa da União para legislar sobre direito processual
E, por outro lado, o 24, incisos 10 e 11, prevê uma competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal para poder legislar sobre o procedimento em matéria processual e também sobre o processo nos juizados. E, a partir daí, a doutrina chega à seguinte conclusão, de que a União teria competência privativa para tratar do processo, né? E, portanto, só poderíamos ter leis federais sobre processo. E, por outro lado, a União, os Estados e o Distrito Federal teriam uma competência concorrente para tratar do procedimento, né? E poderíamos ter leis federais gerais e leis estaduais supletivas e suplementares sobre procedimento, né? Então, surgiu a partir daí a grande preocupação doutrinária brasileira e também dos nossos tribunais de diferenciar processo de procedimento, né? O que é esse procedimento que pode ser objeto de uma legislação estadual, suplementar e supletiva, que se diferencia do processo que só pode ser objeto de uma legislação federal, digamos assim, né? E os grandes processualistas brasileiros se ocuparam dessa diferenciação, né? Sempre me chamou muito a atenção, desde os meus primeiros dias em sala de aula, eu já tenho quase 20 anos de ensino, o fato de Paulinha, não fala isso não, que eu vou ficar com vergonha, que eu vou ficar com medo de falar um negócio depois. Pode falar, não tem problema nenhum. Então, não fala que você tem 20 anos, não, que eu só vou ficar me sentir velho. Então, sempre me deixou muito angustiado o fato dos grandes processualistas brasileiros, ao tentarem fazer essa diferenciação, anunciarem que é muito difícil, muito complicado fazer essa diferenciação, mas que eles se sentiam obrigados a investir nisso, exatamente porque o constituinte dela, né? E lançou-se esse desafio para a doutrina e também para os tribunais, porque muitas ADINs chegavam questionando a constitucionalidade de leis estaduais sob o argumento de que seriam sobre processo e não sobre procedimento. Com o advento do CPC de 2015, né, a relevância desse tema se renova muitíssimo. Por quê? Apesar dos grandes questionamentos em torno do tema sobre o qual eu me debrucei, né, durante meu doutorado, que foi esse, o processo e o procedimento, né, o CPC de 2015 veio demonstrar que era um tema ainda de relevância atual. Por quê? Basta a gente observar que depois do CPC nós já temos umas 3 ou 4 ADINs, se eu não me engano, questionando a constitucionalidade do nosso código, de dispositivos do nosso código, com base na ideia de que haveria uma ofensa à competência para legislar sobre processo no nosso ordenamento jurídico. É um tema que se renova. Além disso, depois do CPC de 2015, veio à tona o Código de Procedimentos de Pernambuco, né, que, na minha opinião, é muito tímido, né, no que entendeu que poderia tratar da matéria. Eu acho que poderia ter ido muito além, mas já é uma grande iniciativa. E a gente tem uma grande profusão de resoluções, portarias dos tribunais que tratam do processo, do CNJ, e que, na minha opinião, acabam invadindo também uma matéria que é de reserva legal, que é de competência legislativa, né, dos nossos entes federados, que não poderia ser objeto dessa regulamentação e que traz também, renova a importância e a relevância desse tema. Então, eu escrevi um livro inteiro para poder enfrentar essa problemática com uma abordagem, né, que me parece ter sido, pelo menos eu desconheço outra literatura que tenha sido exatamente no mesmo sentido, nova, né, porque eu mudo o foco do problema. O meu grande objetivo com o meu livro é demonstrar que o problema não é diferenciar processo de procedimento, porque esse é um tema ultrapassado para todo o resto da processualística no mundo, historicamente ultrapassado. Ninguém se preocupa mais em diferenciar processo de procedimento. Nem a Constituição faz essa diferença em nenhum outro dispositivo, né? Só nessa matéria de competência legislativa. É um tema ultrapassado. E que o foco real, o problema real, não é diferenciar processo de procedimento, porque eles se confundem entre si. É uma matéria só, é uma mesma coisa, processo de procedimento. O foco é a gente conseguir interpretar adequadamente esses dispositivos da Constituição para poder compreender qual é o espaço, a esfera de competência para legislar da União e qual é o espaço e a esfera de competência para legislar dos nossos estados e do nosso Distrito Federal. E aí fica a seu critério. Se você quiser, eu trato aqui a abordagem que eu fiz. Não, eu acho que está ótimo. Eu brinco, né? Pô, mas isso se torna meio maluco você falar de direito com vinho, a gente vai puxando, mas veja, olha com o que você está falando, tem tudo a ver com a champanhe. A champanhe, na verdade, ela é formada basicamente
da Pinot Noir, ok? E da Chardonnay. Só que, veja, eu posso analisar isso isoladamente. Mas, veja, para champanhe, não é importante que eu examine isso isoladamente. O que é importante? É o conjunto das duas. Veja, não é dizer que o Pinot é mais importante que o Chardonnay. Então, a gente tem uma discussão, se me permite dizer, não sei se você passa por isso, que como se o processo, às vezes, fosse mais importante do que o procedimento. Então, e como se diminuísse a competência legislativa, por exemplo, como fosse uma ideia de assim, olha, a competência do procedimento ela é estadual, então ela é menor. E, na verdade, isso é um puro conjunto. Então, em vez de a gente tentar estudar o resultado, e pensar numa prestação jurisdicional adequada, a gente fica numa discussão que eu concordo absolutamente contigo, que ela é ultrapassada. É como se eu ficasse agora tentando imaginar por que se escolheu a Pinot Noir e a Chardonnay e não outra uva. Então, eu concordo contigo. E aí, olha só, olha como é que eu sou um sujeito agora. E aqui tudo, gente, isso aqui não é nada feito, programado, não. Paulo, a gente conversou agora 5, 6 minutos antes, né, Paulo? Tá pronta, tal. Eu vou entrar com o terceiro elemento agora, hein? Olha como é que eu vou entrar com o terceiro elemento, Paulo. Será que a gente pode falar a partir... Agora é faixa preta, hein? Faixa preta, hein? É champanhe. Processo, procedimento e técnica processual. Você acha que esse elemento técnica processual, que não era tão analisado antes, ele entra na discussão ele entra nessa discussão como relevante no processo e procedimento? O que você acha? Só porque eu estou falando isso contigo aqui. Olha como é que também tem a ver com champanhe. Sempre na champanhe, na clássica, sempre se falou muito em quê? Pinot Noir e Chardonnay. Só que tem uma uva aqui no meio que as pessoas não esquecem, que é a Pinot Meunier, que seria talvez a técnica processual. O que você acha? Você acha que o tema ele ainda é um tema de processo e procedimento, ou eu posso agregar nesse tema uma análise também de técnica processual? O que você acha? Para mim, as técnicas estão nesse contexto também, né? Quando você legisla, regulamenta processo e procedimento, que para mim é a mesma coisa, e as pessoas estão aqui perguntando, mas um não é derivação do outro, o pessoal está tentando entender por que eu não diferencio. Aí você, naturalmente, disciplina técnicas, como uma técnica de antecipação dos efeitos da tutela, por exemplo, uma técnica monitória, dentre outras técnicas possíveis. Né? Então, está dentro dessa esfera também e faz parte daquele conjunto em que se espera que o nosso legislador se debruce, sem sombra de dúvida. Então, mas aí vamos pensando assim, então a técnica, sim, eu também eu acho que essa questão da... Mas vamos pensar o seguinte, há alguma diferenciação que a gente possa fazer que não seja, que você, na sua opinião, que não seja a questão simples da competência para questão de processo ou procedimento, eu posso chegar para assim, não, olha, eu posso tentar identificar procedimento, aí vou dar uma opinião minha, tá? Vou dar uma opinião minha. O que a gente via no código, porque isso até um tema super complexo. O que a gente via no Código 73? Quando falava em procedimento, a gente via procedimento, por isso que eu acho a confusão era até maior. Não como, às vezes, parte, como uma parcela, do início ao fim. Ou seja, procedimento era... E a técnica, na sua opinião, viu? Trícia que está aí. Trícia, que está aqui acompanhando a gente, está perguntando o que é técnica, na sua opinião. Para mim, aí assim, eu não sou entrevistado, eu vou falar sobre isso, né? Aliás, no nosso encontro lá dos grupos de estudo, é o tema que eu vou colocar. Por quê? Procedimento, de um modo geral, continua sendo tratado. É isso que eu quero ver se você concorda comigo. Quando a gente fala em procedimento, as pessoas pensam em procedimento uma coisa do início ao fim. Ou seja, como o procedimento, por exemplo, fosse assim, da inicial até o trânsito em julgado. Às vezes as pessoas elas não conseguem imaginar, e aí por isso que eu estou falando, que eu acho que o procedimento pode ter um ponto parecido com a técnica, de eu ter dentro de um procedimento, uma técnica que ela é procedimental. Vou dar um exemplo.
uma coisa que eu estou estudando. Remoção do inventariante. Lá na remoção do inventariante, você tem o quê? Todo uma técnica, que forma um procedimento de como vai ser feito para o inventariante ser removido, né? Para ter aquela discussão. Então, para mim, veja, aquilo eu faço com olhos, meus olhos são de procedimento ou são de processo propriamente dito? Eu estou te fazendo essa provocação É uma porque... coisa... Hã? Para mim é uma coisa só, mas eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Para Então, mim, por exemplo... o procedimento é uma sucessão de atos coordenados, todos eles voltados ali para a produção de um ato final, né, que tem uma natureza de um ato normativo, que caminha em contraditório, e você não tem como destacar uma coisa da outra para disciplinar. E as técnicas dadas nesse caminho também acabam se confundindo entre si, entendeu? Eu não consigo. Mas eu sim, eu vou te dar uma visão que eu acho. Ainda quando a gente fala em procedimento, especialmente quando a gente vai para o Código de 73, eu analiso o procedimento dentro de um plano muito macro, muito amplo. Então, isso foi um grande problema, porque, na verdade, vou dar um exemplo aqui, as ações possessórias. As ações possessórias, na verdade, se você analisar, elas não têm um procedimento especial. Né? Observando. Na verdade, ela tinha uma ideia de um procedimento, ela se sujeitava a uma situação comum com algumas técnicas. Porque, na verdade, o que tem de especial nas ações possessórias, por exemplo, são algumas técnicas, em que eu, particularmente, sim, o que eu penso que tem de técnica especial na ação possessória? É a tutela provisória, né? A tutela provisória, ela tem uma tutela provisória específica, e ela tem uma cognição limitada por réu. Uma cognição limitada por réu que ele só pode apresentar defesa, resistência, alegando o quê? Posse. Então, na verdade, ela tem regras específicas em torno de uma técnica de antecipação, que pode ocorrer em todo e qualquer procedimento, porque eu também já parto da minha premissa do que seria a técnica. Mas veja como é que isso é interessante. Mas por que eu gosto de falar em técnica? Por isso que é bom voltar no Código 73. Em 73, olha como é que era legal, quando o código saiu, a gente confundia o procedimento com a técnica. Porque, na verdade, a tutela provisória não era um procedimento, nessa ideia de procedimento completo, mas era uma técnica que era inserida para uma determinada situação, que, segundo aquele raciocínio, transformava aquele procedimento em especial. Eu estou dentro dos conceitos clássicos, tá? Quando, na verdade, o procedimento, o processo, o que seja, na verdade, ele era padrão. Só que com algumas técnicas. E veja que isso é um caso que eu estou falando aqui da ação possessória, mas olha como é que é legal. Isso não se repete em outras... Isso não se repete, por exemplo, em outras situações que são chamadas de procedimentos especiais, o que confirma a sua tese. Veja, eu vou dar um exemplo. No inventário, o inventário ele é a inserção. Ele não é um procedimento padrão, essa ideia. Eu estou pedindo as vênias aqui, porque eu estou usando o conceito de procedimento clássico, tá? Início ao fim, padrão com algumas técnicas. Quando eu falo de inventário, olha como é que isso é legal. E aí, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Eu olho aquilo ali, não é uma técnica, na verdade é o quê? Uma conjunção de procedimentos, processos. O que é o inventário? E isso é legal, e dentro da sua tese, que eu acho fantástica, eu cito ela, eu acho bacana, que a gente começa a pensar o seguinte. Então, existe uma concorrência legislativa, se a gente for pensar, se a gente fosse limitar a essa discussão de competência. Então, veja, eu tenho concorrência legislativa, então, para regular sobre processo, procedimento e técnica? O que você acha? Bem, para mim, não há diferença, tá? Assim, não há diferença entre processo e procedimento. Para mim, quando se disciplina o processo,
você trata das técnicas que são utilizadas para caminhar aquele processo. E, como já mencionei alguns exemplos de técnicas possíveis, né? Para fins de competência legislativa, eu não vejo. Travou um pouquinho aí. Travou? Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Então, para fins de... Foi naquele... Você parou assim, você tá falando das técnicas possíveis. Sim. Então, para fins de competência legislativa, eu não vejo realmente, sinceramente, utilidade nessa distinção. Eu acho que você estava caminhando para uma visão nova de que o processo seriam as técnicas e o procedimento seria o resto. Eu não sei se foi bem isso que você quis dizer. Não. No final, você já concordou, também disse que achava que era mais ou menos nesse caminho, né? Porque, na verdade, qual foi o meu objetivo, Mazei, com todo o meu trabalho? Foi pegar todas as teorias que criaram, tentando diferenciar processo de procedimento para justificar essa divisão de competência e mostrar que, na minha visão, elas não se sustentam. Né? Foram tentativas muito bem intencionadas de salvar o texto da Constituição, mas elas não se sustentam, elas não se seguram. Né? Se você pegar, por exemplo, a visão do professor Dinamarco, que é a visão de muitos e que é muito bem citada no STF, o STF realmente se baseia muito nela. Né? Para o professor, o processo seria tudo aquilo que diz respeito à relação jurídica processual. Né? Toda aquela sucessão de situações e posições jurídicas que são assumidas pelos sujeitos no processo, como os direitos, poderes, deveres, ônus, etc. E o procedimento é tudo aquilo que diz respeito à sucessão de atos que são praticados, e a sua forma, seu tempo, seu lugar. Né? Só que o que não se percebe é que todo ato é praticado com fundamento numa situação jurídica, no exercício de um direito, de um poder, de um dever, de um ônus. E todo ato tem como efeito uma outra situação jurídica, que pode ser um direito, um poder, um dever, um ônus. Né? Eu contesto exercendo meu ônus de contestar. E se minha contestação traz um fato novo, surge a partir dali um poder dever do juiz de intimar outra parte para poder se manifestar sobre ela. E eu não tenho como legislar sobre o ato, que seria, na visão dele, o procedimento, algo integrante do procedimento, sem interferir na situação jurídica com base na qual ele é praticado e sem interferir no efeito desse ato, que é uma outra situação jurídica. Então, você não tem como destacar uma coisa da outra para fins de competência legislativa. Né? E a técnica que é utilizada na prática daquele ato está aí envolvida no meio dessa história. Né? Não tem como você diferenciar uma coisa da outra. Ou então a visão do Rosemiro Pereira Leal, que é muito baseada na ideia do Fazzolari, que é processual tudo aquilo em que é indispensável o contraditório e procedimental aquilo em que o contraditório não é necessário. Eu não concordo. Não há... O que é dentro de um processo em que, com essa a gente não conta, um telefone tocando no meio de uma live realmente... Mas deixa eu te falar, teve uma live aqui que um cliente mandou uma mensagem para mim, me interrompeu, perguntando como é que estava o processo dele. Está tudo certo. Meu Deus, pior é que eu acho que não vai ter nem... Deixa eu desligar aqui rapidinho, mas que eu acho que não vai ter nem quem faça isso. Mas estou aproveitando que você está lá aqui só para continuar. Isso porque essa discussão, por isso que, olha como é que isso é legal, como é que a gente leva. Eu vi uma pergunta aqui do Talamini, bem interessante, porque, por exemplo, a gente chega e fala bem assim, é uma questão que é tranquila. Não, MP, medida provisória, não pode regular processo, só por lei. Então, a MP, nessa perspectiva, também não poderia regular procedimento. Não, sem sombra de dúvidas, não pode. Sem sombra de dúvidas. Mas, então, por exemplo, dentro dessa percepção sua, né? Você vê que, ainda bem que é de manhã, né? Se você estivesse aqui à noite bebendo um vinho forte, hein? Dentro dessa percepção sua, não, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui. É como se fosse mais ou menos espumante champanhe. Toda champanhe é um espumante. Veja, todo procedimento, então, está ligado ou não está ligado ao processo? Bem, para mim, champanhe não se confunde com espumante. Então, eu acho que a analogia não é muito boa. Não, mas isso todo... eu te falo com certeza absoluta que a champanhe é um tipo de espumante. Entendi. Só que é um tipo de espumante com método específico de uma região. Então, veja, mas eles têm um gênero. Então, há um gênero. Talamine me denunciando. Olha a Talamine me denunciando. Não, é verdade. Amigo, eu não posso. Então, mas aqui, deixa eu te falar, Talamine, aqui o ambiente aqui, pode ser chá, água, direito e vinho quer dizer o seguinte, direito e um papo descontraído. Né?
E normalmente a gente fala o vinho para sexta-feira, né? A gente sextar, a pessoa ficar mais relaxada, mas a ideia aqui é geral. Pode ser chá. A live que eu vou fazer Direito e Vinho com o Fred vai ser vinho sem álcool. Eu ainda tentei colocar uma água sem gás e quando eu fui ver a água tá com água com gás e quando eu fui ver a água tá sem gás nenhum, nem deu para disfarçar. Mas, Marco, pode abrir a garrafa aí, que eu já abri aqui, ó. Tá, devagarzinho a gente vai bebendo. Mas eu tô fazendo... Não, mas essa discussão... E aí tem uma coisa muito bacana, Paulo, que eu acho que é o seu trabalho... O Gilmar Ferreira Mendes falou na minha banca da tese de doutorado. Eu tive a honra de o Gilmar e o saudosíssimo Teoria Albino Zavascki. E fiquei assim muito feliz com o retorno deles na avaliação do meu trabalho, porque eu percebi que eu realmente consegui tocar eles para a dificuldade de diferenciar processo de procedimento. A ponto do ministro Gilmar dizer, Paula, realmente, você tentar diferenciar processo de procedimento é como você querer dividir um fio de cabelo ao meio. Olha que coisa complicada você conseguir fazer isso para fins de competência legislativa. E quando você olha a jurisprudência do Supremo, Mazei, isso fica ainda mais visível, muito mais visível. Como eles se contradizem. Você pega um julgado como o da DIN 4414, que trata da constitucionalidade de lei estadual sobre competência, né? E nesse julgado, gente, como eu fiquei impressionada, né? No início do julgado, eles começam dizendo que competência é matéria de processo. Aí, no meio do caminho, já falam que é uma questão de organização judiciária. Aí, no final, já diz que é de procedimento. Numa mesma decisão. Às vezes, a gente tem decisões diferentes, como inquérito, por exemplo. Algumas dizem que inquérito é processo, outras que é procedimento. Dentro do Supremo. Dentro do Supremo. Né? E isso sem falar, e se valendo dessas teorias. Cada hora de uma teoria diferente, prestigiando muito o professor queridíssimo e admiradíssimo professor Dinamarco, né? Mas abordando outras teorias. Agora, o pior é quando eles tentam justificar que aquela matéria é de processo, né? E a lei estadual é inconstitucional, que é o mais comum na jurisprudência deles, e simplesmente afirmam que aquela matéria é de processo porque é. Porque ou então porque está disciplinada no Código de Processo. Como se num Código de Processo você não tivesse que ter, em tese, lei federal geral de procedimento. O fato de estar lá não quer dizer que é de processo. Não, deixa eu te falar, isso aí, então, para mim é muito tranquilo, porque quando fala direito material e processo, a quantidade de regras de direito material que tem dentro do Código de Processo Civil. Tanto é assim, que seria até pior, né? Com certeza. Tanto é assim, se você pegar o artigo 1072 do Código Civil, do Código de Processo, você vai ver que ele coloca uma quantidade muito grande de dispositivos que ele revogou do Código Civil. Fora as hipóteses que o Código de Processo Civil alterou a redação do Código Civil. Olha, então eu brinco, sabe por que eu estou fazendo? Aí já estou fazendo essa brincadeira. Porque eu acho que nós vivemos a gente viveu uma fase muito grande de estudar purismos. E eu estou fazendo essa provocação contigo aí, porque o que eu estou sentindo que pode ser, talvez, uma análise, ainda que sob o pano de fundo do processo, mas eu acho que o que pode incrementar, na minha concepção, um novo estudo, um estudo desse tema, uma perspectiva desse tema, vai ser a análise a partir da técnica. Eu vou voltar de novo. Quando eu posso isolar determinados assuntos, para saber se naquele caso, veja, e eu não estou dizendo igual a técnica é matéria processual, é isso? Porque exatamente, porque olha só, que aí volta naquela questão. Embora o champanhe, olha lá, embora o champanhe seja um espumante, ele se descola do espumante como champanhe. A técnica processual, embora processo, ela tem uma característica especial de técnica. Então, olha como é que esse assunto, tá vendo? É um assunto que, por isso que eu falei, não, eu tenho que conversar isso com a Paula. É um exemplo de lei disciplinando uma técnica enquanto processo que não interfere em questão procedimental. Mas então eu vou voltar de novo. A primeira premissa que eu falei. O que eu acho que contribuiu para um equívoco de todos, essa é a minha opinião, tá?
um equívoco lá atrás de todas essas... tudo que você examinou. E eu acho que eu vou dizer, eu sou um fã do seu trabalho. Porque eles partiram de uma premissa de... O grande erro, na minha concepção, foi o conceito de procedimento. Querendo fazer uma descolada do procedimento do processo, como se fosse um binômio, processo e procedimento. Então, o que eu acho que a gente consegue pensar agora? E olha como é que é uma provocação para o nosso encontro lá dos grupos de estudo. Sim. E aí, gente, aproveitando que a minha chefe entrou aqui, a Adriana Campos, aqui, eu vou falar um detalhe aqui para vocês, e isso tem muito a ver com o trabalho que a Paula está fazendo, para vocês verem a importância dela, como a madame clicou. Todos os convidados que estão aqui em Direito e Vinho, é uma brincadeira nesse sentido, que a gente fala de vinho, todos, sem exceção, são professores vinculados a programas de pós-graduação com pesquisa, né, com grupos de pesquisa, líderes de grupos de pesquisa vinculados a CAPES, CNPq, ele tem que ter um registro. Por quê? Então, aqui, nós estamos discutindo temas que eu analiso no meu grupo de pesquisa, a professora Paula analisa do grupo de pesquisa, e nós vamos trazer aqui, de forma indistinta, grupos de pesquisa de todos os locais, independentemente de gênero. Então, o que eu estou falando disso aqui? Então, vamos ter um encontro depois, que não vai ser no Direito e Vinho, dos nossos grupos de pesquisa, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. O que eu tenho notado, Paulo? As pessoas continuam analisando a visão de técnica processual ainda, ela continua sendo uma análise para o Código de Processo Civil atual, ela está fixada num conceito equivocado de procedimento. Então, o que nós vamos ter que voltar para tentar acertar? Aquele conceito de procedimento lá atrás não estava correto. E aí eu acho que eu juntando ele ao processo, eu vou ter um conceito melhor de procedimento, ok? Ainda que com vários pontos de contato, ou seja, em vários momentos eu vou ter ponto de contato com o processo, mas talvez eu possa falar que neste caso aqui específico, eu tenha determinadas, por exemplo, eu tenho determinadas nuances que não é que eu posso ou qualificar ou discriminar, que eu posso, talvez de uma forma didática, olha como é que é diferente, que às vezes a didática ela é importante, só para você explicar, até para eu projetar isso para a técnica. É um assunto meio maluco, mas isso é muito importante. E veja, quem estuda, e a sua escola é uma escola nesse sentido, e você já me deixou muito feliz, eu não vejo relevância em questões topográficas. Isso, para mim, é uma bobagem. A questão topográfica é uma bobagem. E eu, sinceramente, Paula, vou repetir de novo, o seu trabalho ele foi fundamental para mim, e eu acho que ele vai ser mais fundamental para frente, para a gente estudar técnica. Eu acho que o seu trabalho... ter minha lei sobre técnica processual. Hã? Eu quero que você me dê meu exemplo de lei sobre técnica processual. Que não Vou te dar um exemplo. Você acha que seria possível, então, pensando em técnica? Vou te dar um exemplo. O que eu acho que é uma técnica? Você chegar e falar bem assim, olha, eu vou limitar a cognição, eu vou voltar para o processo, eu vou limitar a cognição nesses casos. Então, por exemplo, não há nada hoje na ação monitória limitando a cognição, você concorda? Mais ou menos. Por quê? Para você ingressar com uma ação monitória, você precisa ter uma prova documentada. Ok? Se não tiver uma prova documentada, né, você não pode ingressar, ainda que você documente só para poder entrar com a monitória. Só que você fez os embargos, abre a cognição toda, perfeito? Você acha que poderia o Estado da Bahia, o Estado do Espírito Santo, falar bem assim, olha, na ação monitória, por uma questão de isonomia, os embargos só podem alegar matéria
defesa arrimada em prova documentada. Você acha que poderia? E aí colocando para você, isso para você é uma ideia de técnica, é uma ideia de procedimento, é uma ideia de processo ou não faz diferença nenhuma? Para mim não faz diferença e eu acho que a discussão aí já é outra. Eu acho que a discussão aí é a gente analisar que é um outro grande desafio que eu tive no meu livro, que nem é processual. É a gente definir o que é exatamente que uma lei estadual de caráter suplementar e supletivo pode fazer. Né? Nesse caso, nem me parece caso de supletividade, porque não é uma omissão do legislador sobre a matéria. Ela é regulamentada por lei federal. Né? Então, a grande questão aí é, caberia uma lei estadual suplementar que vinha regulamentar dessa forma a matéria? Ou isso, de alguma forma, tentaria o que foi estabelecido pela União? Né? Então, isso já perfeito. é Não, mas eu vou devagarzinho, eu sou igual capixaba, igual baiano, vou devagar para chegar lá. Então, veja, nós estamos caminhando no mesmo trabalho, no mesmo sentido. Então, então, veja, de certa maneira, então, o que você está falando? Ainda que essa competência ela possa ser concorrente, se já há uma prévia regulação, esse espaço foi ocupado pela legislação, seria possível que outra, ainda que seja a mesma coisa, que viesse outra legislação e ocupasse o espaço? Porque, veja, se a legislação é federal e entra uma legislação federal, eu vou ter uma antinomia, vai aplicar a norma mais nova. Perfeito? Olha, mas aí como a Cris, eu acho que é Crisiana que está colocando, é um problema de direito constitucional, como eu estou te dizendo. Né? É se uma lei estadual suplementar pode ir de encontro com o que está previsto na lei federal. Não, mas calma, mas eu estou falando o seguinte, esse que é o ponto. Regulamentada pela lei federal nesse caso. Então é isso que eu quero dizer. A lei estadual suplementar, ela tem que ser instituída para atender algum interesse local, né? Sim. A necessidade da população destinatária, tem que ter uma... Não, mas eu tô... A expectativa é até mais ampla, não está omisso mesmo na lei federal, então você pode no plano enveredar mais, né? Então, é porque é isso que eu estou falando com você, porque, olha só, porque você entendeu o seguinte, se a matéria já está em lei federal e eu regular em lei federal, na verdade eu tenho uma antinomia de mesma competência e tal, é mais tranquilo. O grande problema que eu tenho nisso aí, por isso que eu falo, é quando eu tenho uma norma federal, ok? Eu tenho uma norma federal e vem uma norma estadual e por exemplo, nesse caso cria um conflito, mas eu vou entrar num caráter suplementar. Então, vou dar um exemplo. Vem agora, fala assim, olha, nós estamos com um problema aqui, verificou que nós estamos com vários problemas aqui, o tribunal está com um problema aqui, para pegar um exemplo que eu dei antes. Discussões sobre remoção, vou pegar um caso, remoção do administrador judicial, da falência e da recuperação judicial. Na lei federal não tem falando como é que funciona isso. Não tem. Só tem falando que pode remover. Aí vem o legislador estadual e fala assim, olha, nesses casos aqui no Espírito Santo, deve aplicar um incidente de remoção do inventariante. Ou seja, regulamentação, né, do procedimento a ser adotado. Ele joga qual que é. Aí a pergunta, esse caso, há algum conflito? Porque, veja, aí imagine, por exemplo... Pelo que você está me dizendo, rapidinho, mas eu minto, entre lá e fale. Estou com outra questão doméstica aqui, me desculpe. Entre lá e fale. Eu estou me sentindo na live com a Ivete. Está se sentindo na minha casa, não nas vezes de repente. É lógico. Veja, pelo que você está me dizendo, né, o que? A lei federal estabelece a possibilidade de remoção. Né? E uma lei estadual criar um incentivo pode regulamentar o procedimento que seria adotado para tanto. É um exemplo que a gente dá, por exemplo. Um exemplo que eu costumo dar, que Fred também dá no livro dele, é exatamente em torno da possibilidade de uma lei estadual disciplinar o procedimento de ADIM e ADC que tenha por objeto uma lei estadual ou municipal que atenta contra a Constituição do Estado. Né? Uma regulamentação do procedimento que vai ser utilizado naquele âmbito estadual, né, e que há uma lacuna sobre isso, que precisa ser regulamentado, inclusive da reclamação constitucional, quando há um desrespeito ao entendimento adotado nessa ADIM, nessa ADC. Né? Enfim,
são possibilidades de você disciplinar procedimentos inteiros no plano do Estado, até instituir procedimentos especiais, que não deixam de ser processos especiais, como um executivo fiscal estadual, né, para tributos estaduais. Se eu não me engano, não sei se foi Gajardoni que deu esse exemplo, né, não tenho certeza. Mas disciplinar, dar força executiva a um título num plano estadual, porque ele é muito comum no comércio local, né, e aquilo, portanto, seria disciplinar. Você não está tentando contra o que está na lei federal, você está só suprindo algumas lacunas, coisas nesse sentido. O Sérgio Shimura, que dá esse exemplo, o título executivo estadual, se eu não me engano. Você pode estabelecer prioridade para oitiva de testemunha gestante ou lactante, já pensando um pouco na minha situação mais recente. Você pode instituir a possibilidade da mulher em licença maternidade ser ouvida na residência dela, né? Melhorar a disciplina do procedimento, que é um processo de discriminação de terras devolutas estaduais, prevendo qual é o órgão do Estado responsável pela perícia, por exemplo. Tem muito espaço para disciplina. Tá? E eu acho que o grande desafio para mim, nesse contexto, como eu te disse, é você entender, isso eu acabei não colocando aqui, como interpretar o 22. Então, tá me ouvindo? Mas aí? Oi, tô te ouvindo. Então, Eu que travei aqui ou foi você? Existem dois grandes desafios. O primeiro desafio para mim é você conseguir enxergar como é que se harmonizam o 22 e o 24 da Constituição. Tá? E para mim, uma interpretação histórica, teleológica, sistemática, biológica, né, que demonstra que historicamente não tem mais relevância diferenciar processo de procedimento, teleologicamente que foi intenção mesmo deliberada do legislador, do constituinte, estabelecer um espaço de competência para o Estado e preservar essa competência do Estado para alguma coisa, sistematicamente ver que existem situações em que o Estado tem competência para tratar de processo, como o processo nos juizados, o processo de licitação, os processos administrativos, observando principiologicamente quem é a autoridade natural, que tem competência adequada para legislar sobre esse assunto, que tem competência implícita para isso, para concluir que a União tem competência privativa, sim, para tratar de processo, mas do processo a ser utilizado no exercício da jurisdição federal. E os estados, a União, Estados e Distrito Federal têm competência concorrente para tratar do processo a ser utilizado no exercício da jurisdição estadual. E aí, vencida essa etapa, para mim, o outro grande desafio, que como colocou a colega que falou aí na nossa live, é você conseguir identificar nesse espaço de atuação dos estados para trazer leis estaduais, suplementares, supletivas, né, sobre o processo a ser utilizado na jurisdição estadual, você identificar o que é isso, o que é... Essas leis supletivas, tudo bem, que são aquelas que vêm tratar do que se encontra de lacuna no âmbito federal. Mas as leis suplementares, existem teses e teses e mil trabalhos constitucionalistas tentando identificar o que espaço de regulamentação é esse, né? Que é um grande desafio também, um grande desafio. Sim, mas deixa eu te falar, por isso que é só. Porque colocando dentro dessa premissa, a gente está partindo de uma ideia sempre de que local, olha como é que é interessante. Vem cá, Maria. Aí, ó, pra você ver que aqui também acontece. Depois eu pego o seu dever de casa, tá? Tá bom. É onde eu estou dando aula aqui também. Sem saber o que fazer. Eu falei, desliga o pano. Diga. Eu não tô te ouvindo. Eu sabia que ia acontecer isso. Bom, eu se perder. Voltou aqui o som? Melhorou? Então, olha só. É isso que é um ponto interessante. Por que eu estou... O que eu estou colocando? Eu acho que se a gente começar a entender que existe uma concorrência, mas que a legislação estadual ela tem, por vocação, análise de direito processual, direito procedimental, como queira, ou de técnica que é voltada ao direito. Espera aí. Cortou um pouco, mas repetir. Voltou? Acabei de descobrir que meu filho deu um boot na internet, porque a internet estava lenta. Então caiu o Wi-Fi. Olha Ervalzinho falando aí. Um beijo, Erval.
Grande Erval. O Márcio, vai ter muita gente aqui, o Márcio Faria, ó, o nosso. Voltou agora aí, Claudovan. Agora eu botei no 4G. Enfim. Então, gente, olha só. Melhorou, Daniel? O que eu tô falando? Eu acho que a gente começa a imaginar, a partir dessa ideia, que não é um problema só, que o problema não está focado em processo e procedimento. Não é só. O foco da discussão não era de processo e de procedimento. O foco, talvez, e aí volta para uma questão constitucional, é fazer uma análise do espaço efetivo que a União tem para legislar e do espaço efetivo que o Estado tem para legislar. Talvez o grande... veja, e a partir do foco equivocado que houve da análise de processo e procedimento, isso não ficou claro e isso não se aplica. E a gente tem uma dificuldade de fazer essa análise. Porque, veja, como você está colocando essa questão do título. Eu não vejo problema algum. Por exemplo, e veja, isso inclusive tem uma ligação, porque se a gente pegar o artigo 113 do Código Civil, existem tipos de negócio jurídico que são muito locais. Se eu tenho um negócio jurídico que ele se remete para o local, ora, nada mais lógico numa análise, uma projeção desse dispositivo para o processo, em que eu possa admitir o quê? Procedimentos, que eu possa admitir determinadas situações de processo, até para aquele negócio jurídico que também sejam o quê? Locais. Então, olha como é que estão... por isso que eu falo, esse purismo desse raciocínio, essa discussão que teve no passado de processo e procedimento, eu acho que você deu uma contribuição fantástica. E a sua contribuição ela continua sendo relevantíssima. Mas a gente agora tem, a partir da sua contribuição, de começar a pensar em outros focos. Né? Começar a pensar em outros focos. E aí, olha só, estou aqui olhando aqui, tem várias coisas para poder dizer, né? Assim, tem a ver com a champanhe também, de novo, aqui com o método, aqui de novo. Em determinado momento, que dentro da própria champanhe, aí eu vou dos próprios espumantes, se criaram métodos diferentes. E isso tem a ver um pouco também com isso que a gente está falando. Não, tem a ver toda... É como se nós tivéssemos a champanhe, nessa ideia, fosse um método tradicional, é como se fosse um procedimento padrão. E o que foi se admitindo, olha, sobre esse espumante, essa grande ideia do processo aqui? Flexibilizações em que a gente pudesse ter bons espumantes que não necessariamente tivesse aquele conceito, aquela visão clássica da champanhe. Então, acho que essa conversa que a gente teve agora, e mais, você sabe qual foi o grande ponto para isso, Paula? Olha como é que tem tudo a ver. As questões locais. As necessidades locais começaram a gerar formas de produção de espumante diferente de tudo que era clássico no passado. Tem a ver ou não tem a ver com o nosso assunto? Bacana, claro, bacana. E vou dizer mais aqui antes, assim, né? Teria mais coisas, assim, né? Que a gente vai continuar aqui, que eu estou olhando aqui bem o tempo. Agora que eu vou fazer essa revelação aqui. Você sabe que as champanhes safradas, elas só são feitas com as melhores uvas. Você sabia disso? Você já notou isso? Vinho, de um modo geral, quando você olha o vinho, ele não tem safra. Você já notou que, por exemplo, quando você pega, às vezes, uma champanhe, um espumante também, mas champanhe para a gente colocar aqui, raramente você vê a safra, porque você pode misturar uvas de várias safras e tal, isso não tem problema. Estou aprendendo agora. Mas quando você tem a safra, é porque é só daquela safra e só se faz isso em safras excepcionais. Aí você vai falar, então você precisa de uma uva muito boa para poder fazer um mega champanhe. A uva ela é fundamental para fazer um mega champanhe. Mas você vai falar, mas ei, por que você está falando isso? Você precisa estar bêbado para beber champanhe? Não é isso. Aí eu vou fazer uma revelação para vocês aqui. Você não devia ter falado aquele negócio dos 20 anos, que agora eu fiquei com raiva.
A Paula foi minha aluna numa especialização. Quando a Paula, você viu, a Paula hoje é professora doutora, professora da Universidade Federal da Bahia, líder de grupo, esses trabalhos maravilhosos, hoje participando desse movimento importantíssimo das mulheres no processo, mas a Paula lá atrás, ela foi minha aluna quando eu era mestrando, numa especialização. E o que eu pude notar? Eu tenho a memória de cão, tá, Paula? Infelizmente, eu tenho a memória de cão. Às vezes é muito bom, mas eu tenho a memória de cão. Quando acabou a aula, lá no fim, a Paula veio conversar comigo, fazer uma pergunta que envolvia processo e procedimento, que era sobre consignação. Eu lembro, que era sobre consignação em pagamento, que era uma ideia que você falou assim, poxa, olha como é que será. Você falou bem assim, mas por quê? Eu lembro até da sua pergunta. Você falou assim, poxa, então quando a dúvida, se a consignação em pagamento, se eu tenho dúvida, eu mudo o procedimento, e quando é um caso que o credor ele não quer receber, o procedimento é outro. Então a gente conversou sobre isso, e me lembro que eu até falei assim, inclusive, olha só como é que é a memória, isso muda até as técnicas. As técnicas, elas passam a ser diferenciadas. Por que eu fiz esse link aqui? Eu, naquele momento, Paula, eu tive absoluta convicção, e o Fred pode confirmar isso, de que você era uma uva especial que faria um champanhe muito especial. E você hoje aqui está comprovando isso aqui. Ou seja, você é proveniente de uma colheita muito especial. E mais do que uma colheita especial, você teve também, eu quero colocar o mérito aqui do seu parceiro aí, do Fred aí, porque o Fred foi um enólogo que soube aproveitar essa uva e tirar o máximo dessa uva. E mais, a uva, esse vinho, quando você tem um vinho excepcional, sempre o que a gente fala? Isso é reunião de vários fatores. É o solo, é a própria uva, é o enólogo. Mas o vinho, ele tem uma vida própria. E você, Paula, você é uma champanhe, um vinho de vida própria. Não adiantava existir só uma colheita boa. Não, estou te falando de coração. Então, veja, o que a gente está falando, o que a gente está discutindo aqui, e eu peço até desculpa aí, que eu sei que tem gente aqui que não... que tem muita gente que acompanha Direito e Vinho que não é nem ligado ao... e eu vou voltar de novo a Madame, né? Clicquot. Ela criou uma nova visão sobre a champanhe. E a partir disso, não só as mulheres, como os homens, toda a comunidade passou a ter uma nova visão e se integrou essa visão com aperfeiçoamentos, com sugestões, com ajustes, para trabalhar sobre aquilo, né, que ela fixou como premissa para o futuro. Então, eu acho que o seu trabalho é um trabalho que tem essa virtude. Então, por isso que eu falo que você é minha Madame Clicquot em processo e procedimento, que foi a partir disso aí que a gente começou que a gente está podendo permitir de ter essa discussão, e só foi possível, volto a dizer, com uma uva dessa qualidade que eu tive a oportunidade, né, de ver naquele momento ali, que de certa maneira eu começava também minha carreira, que eu era um mestrando. Então, olha quanto tempo passou, e aí isso sirva de incentivo para as pessoas que eu acho que você é um exemplo muito importante de como uma pessoa, e olha que você está aí na Bahia, né, que não estava num grande centro, como também não estava num grande centro, se formou e ter essa importância aqui no cenário. Então, eu queria, assim, deixando aqui para o fim as suas palavras aqui, que para mim foi super bacana, te dizer assim, que eu tenho um orgulho muito grande, tenho uma admiração muito grande por você. E eu reputo o seu trabalho, na minha concepção, está entre os 10 trabalhos mais importantes, os 10 trabalhos mais importantes, na minha concepção, dos últimos tempos. Para mim, eu considero um dos trabalhos mais importantes, por isso que eu fiz questão, né, de que você estivesse aqui. Tá? Então, te passo a palavra, você pode fechar aí, te agradecendo aqui muito essa presença aqui, abriu mão aí
do tempo aí da sua família para estar aqui com a gente. Oh, Mazei, muito obrigada. As suas palavras são gentilíssimas. Eu fico assim imensamente feliz de saber que você, de alguma forma,